O vento daquela noite parecia ter sido expulso do mundo. O cemitério inteiro respirava num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro uivando em algum ponto da cidade adormecida. Pablo parou diante do portão de ferro, observando as ferrugens que formavam desenhos parecidos com veias secas, como se o próprio metal estivesse apodrecendo junto com os corpos lá dentro. Ele sempre passava em frente àquele lugar ao voltar do trabalho, mas naquela noite algo era diferente. O céu estava mais baixo, as nuvens mais densas e a lua escondida atrás de um manto espesso. Parecia observar tudo de um ângulo que nenhum humano poderia alcançar. Pablo sentia um peso estranho no peito, uma mistura de cansaço e pressentimento, como se estivesse prestes a cometer um erro que não teria volta. Ele segurava o celular na mão, a tela ainda acesa com a mensagem do amigo. "Duvido você entrar aí essa hora. É só um cemitério, não é?" A provocação era típica, a aposta também. R$ 100 e a fama temporária entre o grupo se ele gravasse um vídeo caminhando entre os túmulos às 3 da manhã. Pablo riu sozinho minutos antes, achando tudo idiota. Agora, diante daquele portão que rangia levemente com cada sopro de vento inexistente, a ideia já não parecia tão simples. O relógio no canto da tela marcava 3:01 da madrugada. A hora em que, segundo as lendas, o mundo dos vivos cochila e o que está enterrado tenta lembrar como é respirar. Ele engoliu seco, empurrou o portão com força e o som metálico atravessou a noite como um grito enferrujado. O interior do cemitério era ainda mais escuro do que Pablo imaginava. Os postes antigos de luz, que deveriam iluminar os caminhos principais, mal passavam de vultos apagados. Algumas lâmpadas piscavam em intervalos irregulares, criando manchas de clarão e sombra que pareciam se mover sozinhas. O cheiro de terra molhada subia do chão, misturado ao aroma ácido de flores velhas, apodrecendo em vasos quebrados. Cada passo de Pablo afundava levemente no solo fofo, como se o cemitério resistisse à ideia de deixá-lo avançar. Ele ativou a lanterna do celular e o feixe de luz cortou o escuro, revelando lápides tortas, nomes esquecidos, datas apagadas pelo tempo. O ar parecia estagnar a cada metro, deixando a respiração mais pesada, como se aquilo ali não fosse apenas um lugar de morte, mas um organismo adormecido, desconfiado do intruso que acabara de entrar. Enquanto caminhava, tentando manter o foco na ideia de que era só uma aposta, Pablo começou a gravar. O microfone captava o farfalhar das plantas secas, o leve arranhar de galhos no chão. E por baixo de tudo, um ruído quase imperceptível, como se alguém respirasse de forma lenta e abafada, bem próximo ao aparelho. Ele parou, aproximou o celular do rosto e falou em voz baixa, tentando soar corajoso. 3 da madrugada, cemitério central. E eu estou aqui para provar que não tem nada de sobrenatural nesse lugar. As palavras saíram, mas não pareciam suas. Ecoaram de um jeito estranho, como se o cemitério tivesse repetido cada sílaba um segundo depois. Ele olhou ao redor, o coração acelerando sem motivo aparente, e guardou o celular no bolso, mantendo apenas a lanterna acesa. O caminho principal se dividia em vários corredores estreitos, separados por fileiras de túmulos e mausoléus antigos. Pablo escolheu o corredor mais escuro, talvez por teimosia, talvez porque algo dentro dele quisesse chegar logo ao ponto máximo do desafio e acabar com aquilo. À medida que avançava, a sensação de ser observado começou a crescer. Não era o tipo de paranoia que nasce do medo infantil de fantasmas. Era mais denso, como se vários pares de olhos invisíveis seguissem cada movimento, julgando a insolência de alguém que caminha sobre ossos e memórias sem pedir permissão. Uma cruz de pedra quebrada chamou sua atenção. Na base, havia uma mancha escura que parecia recente, diferente do mofo e da sujeira ao redor. Ele aproximou a lanterna
e percebeu que aquilo descia lentamente pela pedra, espesso demais para ser água. Um arrepio percorreu sua espinha quando o cheiro metálico de sangue fresco chegou até ele, cortando o odor antigo de flores mortas. O cemitério não era um lugar de coisas novas. Ali, tudo deveria cheirar a ontem, a mês passado, há décadas atrás. Aquilo, porém, tinha o aroma de algo que havia acontecido há pouco tempo, talvez horas. Pablo recuou um passo, sentindo as pernas vacilarem por um instante. O vento, que até ali inexistia, soprou de repente por entre os túmulos, trazendo consigo um som distante de correntes arrastadas e algo semelhante a um rosnado abafado, engolido pelas paredes invisíveis da noite. Ele ergueu a lanterna varrendo o corredor com a luz, mas não viu nada além de pedras, nomes e sombras longas demais para serem humanas. Foi então que algo se moveu no limite da visão, bem ao fundo, onde a luz já não alcançava. Não foi um vulto rápido, não foi uma sombra atravessando o caminho. Foi um contorno erguendo-se lentamente atrás de uma lápide alta, como se algo estivesse deitado ali e decidisse se levantar quando percebeu que Pablo havia chegado perto demais. Ele congelou, a respiração presa no peito, e manteve a lanterna fixa naquele ponto. Por um instante, nada aconteceu. Mas a escuridão ali parecia mais grossa, como se tivesse peso. E então, 2 pontos amarelos surgiram, pequenos no começo, depois maiores, até assumirem a forma clara de olhos refletindo a luz, do mesmo jeito que olhos de animal fazem no farol de um carro. A diferença é que aquilo estava imóvel demais e alto demais. Pablo sentiu a mente correr para todas as explicações possíveis. Alguém pregando uma peça, um cachorro grande, talvez um cavalo, qualquer coisa que pudesse viver num cemitério sem ser fruto de história antiga. Mas os olhos não piscavam, não se moviam. Apenas o observavam com uma fixidez que atravessava a distância, como lâminas geladas. Ele deu um passo para trás, o coração disparado, e a luz tremeu em sua mão. Nesse exato instante, os olhos desapareceram, não porque a criatura tivesse fugido, mas porque algo mais denso passou na frente deles, como se a própria escuridão se movesse. Um rosnado baixo vibrou no ar, tão grave que Pablo sentiu no estômago, não nos ouvidos. Não havia mais espaço para desculpas racionais. Havia algo ali, algo que respirava, que observava, que sabia seu nome mesmo sem nunca tê-lo ouvido. O instinto gritou para correr, mas outra parte dele, talvez a mesma teimosia que o levou até ali, o obrigou a dar mais um passo à frente, como se precisasse ver com clareza o que o cérebro tentava negar. A lanterna avançou junto com ele, e por um segundo breve demais, o feixe de luz encontrou uma forma no chão. Marcas profundas na terra, simétricas, como pegadas. Mas não eram pegadas humanas nem de cachorro. Pareciam garras largas que afundavam mais do que o próprio peso do corpo permitiria. Ao lado delas, manchas escuras se estendiam em direção a um túmulo aberto. A terra revirada como se alguém tivesse saído dali, e não o contrário. O cheiro de sangue ficou mais forte, misturado a um odor animal, selvagem, antigo, que fez o corpo de Pablo querer se curvar, como se estivesse diante de algo que dominava aquele território muito antes dele nascer. Sem perceber, ele começou a sussurrar para si mesmo, tentando organizar os pensamentos, repetindo frases quebradas sobre "não é nada, é só um bicho, vou gravar isso e ir embora". Mas a própria voz parecia frágil demais frente ao que se movia ao redor. O silêncio voltou a recair sobre o cemitério, mas já não era o silêncio vazio de minutos antes. Era uma pausa carregada, como o instante exato em que um predador se abaixa na grama antes do salto. De algum lugar entre os túmulos, veio o som nítido de algo arranhando pedra,
lento, ritmado, como garras testando a própria força contra o mármore. Pablo virou a cabeça para a esquerda, depois para a direita, tentando localizar a origem. O som não vinha de um único ponto. Parecia circular o corredor, aproximando-se pelas laterais, como se o cemitério inteiro tivesse acordado e decidido estreitar o espaço ao redor dele. A primeira verdadeira sensação de pânico total veio quando seu celular vibrou no bolso, quebrando aquele clima com uma brusquidão quase ofensiva. Ele puxou o aparelho com mãos trêmulas e viu mais uma mensagem do amigo. Já gravou? Se for correr, grava também, kkk. A risada na tela parecia pertencer a outro universo, muito distante daquele corredor de pedra, sangue e olhos amarelos. Antes que pudesse responder, um novo som cortou a noite. Um uivo longo, vindo de dentro do cemitério, tão profundo que parecia subir das raízes enterradas sob cada túmulo. Não era o uivo de um cachorro de rua. Havia algo humano e ao mesmo tempo monstruoso naquele som, como se carregasse na mesma nota a dor de quem um dia foi gente e o instinto de algo que nunca deveria ter existido. A lanterna tremia na mão de Pablo, e enquanto o uivo se estendia, ecoando entre as lápides, ele percebeu que aquela noite não seria uma simples aposta. Tinha acabado de cruzar a fronteira de um território que não perdoava invasores. A respiração de Pablo ficou descompassada quando a névoa se ergueu, como se tivesse sua própria espinha dorsal, formando arcos que se fechavam ao seu redor. O som distante, aquele rosnado grave que vibrava no mármore das lápides, tornou-se mais próximo, mais nítido, preenchendo o ar com um eco que fazia o peito dele tremer. Era como se a criatura respirasse dentro da terra e essa respiração subisse pelo solo, pulsando sob seus pés. Pablo recuou instintivamente, mas o chão parecia afundar milímetros sob seu peso, como se mãos invisíveis o estivessem segurando ali. Quando as sombras se moveram entre as cruzes quebradas, Pablo sentiu a garganta secar de um jeito doloroso. A brisa fria que antes apenas tocava sua pele, agora parecia cortar, carregando um cheiro metálico tão intenso que irritava os olhos. Ele finalmente percebeu. Não era apenas cheiro de sangue. Era cheiro de carne rasgada, recente. A névoa iluminada pela lua criava contornos de algo arrastado, como se um corpo tivesse sido puxado pelo cemitério, deixando marcas discretas que desapareciam antes que pudesse segui-las com o olhar. A criatura avançou um pouco mais, revelando um braço enorme, coberto por pelos escuros e grossos que se moviam como agulhas sob a pele. O brilho da lua recortou as garras, longas, curvas, úmidas. Pablo deu um passo para trás, mas o som das garras arranhando uma lápide antiga o paralisou. Era o tipo de ruído que não deveria existir. Era grave e irregular, como se as garras rasgassem não apenas pedra, mas memória. Cada arranhão fazia ecoar um sussurro, como vozes antigas presas ali. Tentando controlar o pânico, Pablo girou o corpo em direção à capela abandonada no centro do cemitério. A madeira velha parecia chamá-lo, seus vitrais quebrados vibrando como se uma corrente de ar passasse por dentro, mas não havia nenhuma. Uma vela apagada perto da porta balançou levemente, apesar de não haver vento. Pablo sentiu o estômago contrair quando viu que o pavio queimado ainda estava morno, como se alguém ou algo tivesse estado ali segundos antes. A criatura deu outro passo, desta vez completamente fora da névoa. Sua cabeça era alongada, com mandíbulas que se abriam devagar demais, revelando dentes tortos, manchados de algo escuro. Seus olhos, porém, eram o pior. 2 círculos amarelos vibrantes, que se estreitavam como se avaliassem a carne diante deles. Pablo sentiu o impulso de correr, mas suas pernas estavam tão tensas que pareciam presas por ferro. O silêncio ao redor tornou-se sufocante, como se até os mortos do cemitério aguardassem sua decisão.
Com dificuldade, Pablo lançou o corpo para o lado e se escondeu atrás de uma estátua de anjo quebrado. O anjo, com metade do rosto arrancado, parecia observá-lo com julgamento, enquanto a criatura farejava o ar, rastreando seu cheiro. O som da respiração dela era terrivelmente humano, mas ao mesmo tempo profundamente animal, como se duas naturezas lutassem dentro daquele corpo. O ar ficou mais denso. Cada exalação da criatura carregava um vapor escuro que fazia o peito de Pablo arder, como se respirasse fumaça. A lua ficou encoberta por nuvens densas, mergulhando o cemitério em uma penumbra ainda mais cruel. Pablo tentou usar isso a seu favor e avançou silenciosamente até o mausoléu da família Vasconcelos, cujas portas de ferro enferrujado estavam entreabertas. Ao tocá-las, um arrepio percorreu seu braço inteiro, como se algo dentro do mausoléu tivesse acordado. A madeira da porta interna estalou e Pablo percebeu que não estava sozinho ali, mesmo antes de entrar. A criatura rosnou ao perceber sua ausência. O som reverberou contra as lápides, ecoando 4, 5 vezes, como se várias bocas repetissem o mesmo rosnado. A névoa mudou de comportamento. Agora parecia empurrada por uma força desconhecida, formando um corredor torto, que levava diretamente até onde Pablo se escondia. A sensação de estar sendo caçado tornou-se insuportável. Ele sabia que tinha apenas segundos antes que a criatura percebesse seu caminho. Desesperado, Pablo entrou no mausoléu, puxando a porta com força suficiente para fazer o ferro ranger. O interior era gelado demais para ser natural. Havia marcas de unhas nas paredes de pedra, algumas tão profundas que pareciam ter sido feitas com ferramentas, mas não eram ferramentas. Um cheiro intenso de terra revirada encheu seu nariz, trazendo lembranças distantes de quando ajudara o pai a enterrar um animal morto no quintal. Mas isso era diferente. Era um cheiro vivo. Antes que pudesse avançar mais, um som suave, quase um soluço, ecoou no fundo do mausoléu. Pablo sentiu seu coração parar por um segundo. A criatura lá fora arranhou a porta, testando o metal com suas garras. Dentro, algo respondeu. Algo com voz baixa, quebrada, humana e ao mesmo tempo completamente corrompida. Pablo percebeu tarde demais que havia se trancado entre dois horrores, o que o caçava lá fora e o que esperava por ele na escuridão profunda do mausoléu. A respiração de Pablo falhava, enquanto observava a criatura erguer-se por completo, sob a luz trêmula da lua, revelando um corpo coberto por pelos encharcados de sangue escuro e músculos tensos, como cordas prestes a arrebentar. Os olhos, antes apenas reflexos distantes, agora brilhavam como carvões acesos, fixos nele com uma consciência antinatural. O ar ao redor parecia vibrar, e a cada exalação da criatura, a neblina se dobrava para trás, como se fosse empurrada por pura força bruta. Pablo tentou dar um passo para trás, mas o chão parecia preso a seus pés, como se o próprio cemitério desejasse que ele permanecesse ali para assistir ao seu destino. Uma garra enorme deslizou pelo mármore rachado do túmulo mais próximo, produzindo um rangido que atravessou o corpo de Pablo como uma lâmina fria. A criatura inclinou a cabeça, farejando o ar com intensa precisão, como se estivesse reconhecendo algo dentro dele. Medo, desespero, ou talvez um passado esquecido. O som baixo que veio da garganta do monstro não era um rosnado comum. Tinha uma melodia quase humana, uma nota quebrada que revelava dor e ódio entrelaçados. Pablo sentiu um impulso irracional de gritar, mas sua voz foi tragada pelo vento gelado que serpenteava entre as lápides. De repente, a criatura avançou um passo, tão rápido que a terra tremeu sob seu peso. Pablo tropeçou, sentindo o impacto ecoar pelos ossos das pernas, mas conseguiu manter-se de pé. A lua, agora mais alta, derramava uma luz prateada sobre as costas monstruosas do lobisomem, destacando cicatrizes profundas que atravessavam sua pele grossa, marcas de correntes, ganchos ou talvez rituais antigos. A visão despertou algo dentro de Pablo,
uma sensação confusa de reconhecimento, como se aquela dor gravada na carne da criatura não fosse totalmente estrangeira a ele. O vento trouxe o cheiro forte de terra revirada e carne queimada, e Pablo sentiu seu estômago virar. Atrás da criatura, a névoa se movia como uma cortina viva, revelando por instantes vultos que pareciam humanos, mas desapareciam quando observados diretamente. A criatura virou-se para esses vultos e soltou um rugido que fez os ossos de Pablo vibrarem. Os vultos recuaram, como se obedecessem àquela entidade maior, e foi então que Pablo entendeu. Aquele monstro não era apenas um habitante do cemitério, era seu guardião, seu senhor. A criatura voltou sua atenção para Pablo, aproximando-se lentamente, suas garras arrastando pelo solo e deixando rastros que fumegavam como brasas apagadas. Pablo tentou correr, mas seu corpo não o obedecia. O lobisomem abaixou-se levemente, aproximando o focinho de seu rosto. O hálito quente, misturado com ferro e podridão, envolveu Pablo, fazendo suas pernas finalmente cederem. Ele caiu de joelhos, encarando o brilho vermelho daqueles olhos que pareciam mirar diretamente sua alma. Pela primeira vez, Pablo sentiu que não estava diante de um simples monstro, mas de algo ancestral. A criatura ergueu a mão e, com movimentos surpreendentemente suaves, tocou o ombro de Pablo com uma garra afiada. A pele ardeu imediatamente, mas não houve sangue, apenas uma marca escura que começou a se espalhar como tinta viva. Pablo gritou e tentou recuar, mas o toque o prendia, drenando algo invisível e, ao mesmo tempo, preenchendo-o com uma presença estranha, como se aquela marca estivesse abrindo portas dentro de sua mente que nunca deveriam ser abertas. A dor era tão intensa que ele caiu para a frente, apoiando-se nas mãos trêmulas. Quando conseguiu erguer o rosto, viu que a criatura havia recuado alguns passos, observando-o com um olhar quase reflexivo. A marca em seu ombro pulsava como um segundo coração, enviando ondas de calor que percorriam sua coluna. A terra ao redor começou a vibrar levemente e rachaduras se formaram entre as lápides, como se algo subterrâneo estivesse respondendo à presença daquela nova marca. Pablo percebeu que, de alguma forma terrível, agora estava ligado ao cemitério e à criatura. Com esforço, Pablo tentou levantar-se, mas cada movimento parecia distorcer o mundo ao seu redor, como se a névoa estivesse dentro de sua cabeça, não apenas no ar. Sons distantes começaram a se formar, passos, lamúrias, arranhões vindo debaixo da terra. Ele olhou ao redor e viu pequenas mãos ósseas surgindo do solo para logo desaparecerem, como se o cemitério inteiro estivesse respirando junto com ele. A criatura observava tudo em silêncio, como se estivesse avaliando cada reação de Pablo. A lua começou a escurecer, como se uma sombra vasta e silenciosa passasse diante dela. A luz diminuiu, mas não desapareceu. Tornou-se vermelha, profunda, como sangue iluminado por dentro. A mudança pareceu afetar a criatura, que ergueu o rosto para o céu e soltou um uivo tão alto que o ar vibrou ao redor. Pablo tapou os ouvidos, mas o som atravessou seus ossos, sua pele, sua mente. A marca em seu ombro queimou com força, brilhando na mesma cor da lua manchada. O uivo cessou e a criatura voltou-se novamente para Pablo. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não apenas fúria, não apenas dor. Havia expectativa, como se estivesse esperando que algo acontecesse dentro de Pablo. Tremendo, Pablo finalmente entendeu. Aquilo não era uma marca para matá-lo rapidamente. Era uma marca de transformação, de convocação, de pertencimento. O cemitério queria algo dele. A criatura queria algo dele. E ele já não tinha escolha. O processo havia começado.